Olá, pessoal. Meu nome é Tatiane Ribeiro. Vamos a mais uma aula do curso em Extensão, aprendendo conceitos da formação em saúde em meio à pandemia de Covid-19. Eu sou farmacêutica formada pela Unesp e especialista em farmácia clínica e atenção farmacêutica. Também sou mestre em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da USP. O nome da minha aula é Rápida Geração de Evidências em meio à pandemia, revisões rápidas e repositórios. Então, o coronavírus é um vírus da família Coronaviridae, que engloba mais de 40 espécies que afetam animais, tanto aves quanto mamíferos. Os primeiros estudos datam do fim da década de 60, como a gente pode ver nesse gráfico da revista Tafapesp, que foi publicada em março de 2020. A gente pode notar aqui um pico de publicações decorrentes da epidemia de SARS e MERS, que são outros tipos de doenças respiratórias agudas causadas por coronavírus. Em 2020, em menos de 3 meses, a gente tem mais de 200 publicações sobre o assunto. Lembrando que o primeiro caso do Covid foi reportado oficialmente em 31 de dezembro do ano passado, 2019. E esse gráfico aqui, essa esquematização do dia 30 de março de 2020, mostra que havia mais de 700 mil casos confirmados em todo o mundo. Então, se tem urgência em fazer pesquisa e gerar evidências sobre a Covid-19. Vamos falar rapidamente das etapas da pesquisa científica. Toda pesquisa começa com uma pergunta de pesquisa, então há uma dúvida a ser respondida em relação a um problema específico. Depois, os pesquisadores montam um protocolo de pesquisa. A importância desse protocolo vai ser discutido com vocês em uma das aulas desse curso. Depois, a próxima etapa é o desenvolvimento da pesquisa, seguida da escrita científica, quando já se tem todos os dados coletados e disponíveis. E, por fim, não mais importante, a divulgação desse trabalho, que pode acontecer ou nos repositórios, que a gente vai explicar o que eles são, ou nas revistas científicas, ou nos dois. É recomendado que os trabalhos sejam publicados nos dois tipos de bancos de dados. As revistas científicas é a forma mais conhecida de divulgação científica. Do inglês, revista científica é chamado de journal, e a gente tem essas revistas como a Nature, o JAMA, a revista Cell, que são revistas bastante renomadas na área das ciências da saúde. E essas revistas, elas passam por um processo chamado de peer review. Mas afinal, o que é esse tal de peer review? O peer review é a revisão por pares. Ou seja, uma vez que você finalizou um trabalho científico e escreveu ele no formato de artigo, você vai submeter esse manuscrito a uma dessas revistas. E essas revistas encaminharão esse trabalho para 2 ou mais revisores, que são pesquisadores especialistas na área, que farão considerações sobre o seu trabalho, vão sugerir alterações em relação à escrita, ao desenho, e por fim, esse processo de peer review é um controle de qualidade das publicações científicas disponíveis na literatura. Essas revistas que são revisadas por pares, a maioria delas está em alguma base de dados, como por exemplo o Medline, ou a base de dados disponível na Lilacs, que é a base de dados latino-americana. O problema dessas publicações é que elas demoram de 3 meses até 1 ano. E esse período de tempo, em meio a uma epidemia, é um período de tempo inviável para a gente aguardar entre o momento que esses dados estão disponíveis até a gente conseguir acessar eles publicamente. Então, como alternativa, principalmente em meio à pandemia, as pessoas estão utilizando muito esses repositórios ou banco de dados de pré-publicações.
O mais conhecido deles, e foi um dos primeiros, é o bioRxiv, que tem dados da biologia, da pesquisa básica. Atualmente, também temos o banco de dados dos pré-prints para as ciências da saúde, que é o medRxiv, e também há outras iniciativas, como essa do Open Science Framework. Qual que é o grande diferencial desses estudos que estão nesses repositórios? É a divulgação científica rápida. Então, uma vez que eu terminei a escrita científica, eu tenho um trabalho em formato de manuscrito, eu já vou submetê-lo a esse tipo de repositório e rapidamente essa informação está disponível. Além disso, esses repositórios estão de acordo com o movimento de ciência aberta, de Open Science, que é um movimento que diz sobre o acesso ilimitado à informação. Então, todas essas bases são bases abertas, você não precisa pagar para acessar esses domínios, e qualquer um tem acesso à informação de forma rápida e transparente. Além disso, mais um dos benefícios é a transparência, os dados estão disponíveis da forma como eles foram coletados, só que existe um problema nesses pré-print servers, que é a falta de revisão por pares. Então, esses trabalhos não são revisados por pelo menos 2 pesquisadores. Isso é um problema, porque você tem que avaliar com cuidado esses trabalhos que ainda estão em fase de revisão. Normalmente, os trabalhos científicos, eles são submetidos a esses repositórios e depois também são submetidos às revistas indexadas, que a gente mencionou no último slide. Então, esse é o medRxiv, o principal repositório da área da saúde. Se vocês verem aqui no final, tem uma edição especial só sobre o coronavírus. No dia 30, a gente tinha 921 artigos sobre esse tema, juntando dados do medRxiv com o bioRxiv. E também uma coisa bastante interessante é que as revistas científicas da área biomédica estão com acesso 100% aberto para artigos sobre Covid. No final dessa aula, deixarei vários links com referências para essas coletâneas dessas revistas. Então, quando a gente se pergunta sobre o tipo de evidência que está sendo gerado sobre o Covid, antes de falar sobre as evidências, eu vou falar um pouquinho sobre a hierarquia das evidências. Eu vou utilizar a pirâmide das evidências como uma forma didática de mostrar essa hierarquia. Na base da pirâmide, temos os estudos com a maior quantidade de publicações, mas que têm vieses por não serem sistematizados, que são as opiniões dos especialistas. Depois temos as séries de caso ou relatos de caso, que relatam casos na prática clínica. No início do coronavírus, esse tipo de estudo foi muito importante, porque ele começou a desenhar a história da doença. Depois a gente tem os estudos de caso controle, os estudos de corte, que são estudos observacionais, que normalmente têm um braço de controle e que estão sujeitos a alguns vieses, por exemplo, como os confundidores, fatores de confusão, que são característicos de estudos observacionais. Por fim, dos estudos primários, nós temos o ensaio clínico randomizado, que é o padrão ouro para estudos de intervenção. E no topo da pirâmide nós temos a revisão sistemática. A revisão sistemática nada mais é do que a síntese de estudos primários. O que são esses estudos primários? São esses estudos aqui que estão anteriores à revisão sistemática, que são estudos em que há coleta de dados e há publicação de dados primários, dados coletados diretamente com pacientes, por exemplo. A revisão sistemática é o melhor nível de evidência, principalmente se ela tiver ensaios clínicos randomizados incluídos no seu desenho de estudo. Então, o padrão ouro para o melhor nível de evidência é a revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados.
Então, a gente falou com vocês rapidamente sobre a pirâmide de evidências, que é essa tradicional. Mas atualmente alguns autores estão propondo uma revisão da pirâmide de evidências. Então, ao invés de linhas separando os estudos, eles sugerem ondas. Por quê? Porque não basta eu saber que um estudo é randomizado, observacional. Eu tenho que avaliar a certeza da evidência e a qualidade metodológica desses estudos. Então, um ensaio clínico randomizado, duplo cego, que tenha problemas na randomização, que tenha problemas no cegamento, ele pode ser um estudo com uma qualidade metodológica muito baixa e, por consequência, uma baixa certeza da evidência, diminuindo assim a sua confiabilidade. Do mesmo jeito que um estudo corte muito bem desenhado, com ajuste para confundidores, com um grande tamanho de efeito, pode sim apresentar uma alta qualidade metodológica e uma grande certeza da evidência. A revisão sistemática, como já mencionamos, é o melhor nível de evidência. E eu vou falar rapidamente desse infográfico, que é um infográfico que eu retirei do site da Cochrane. A Cochrane é uma instituição internacional que é responsável por grande parte da geração de evidências sobre revisão sistemática. E aqui a gente tem um passo a passo de uma revisão sistemática, que começa com a identificação de uma pergunta de pesquisa. Depois, a escrita do protocolo e a publicação desse protocolo e a pesquisa dos estudos, que aqui está representada pelas formas geométricas. Depois, dois pesquisadores independentes selecionam esses estudos e fazem a extração dos dados. Em seguida, temos a avaliação da qualidade dos estudos, que é muito importante, conforme eu mencionei no último slide, e a combinação dos dados, que pode ser por meio de uma síntese descritiva ou uma síntese quantitativa, como é o caso da meta-análise. Por fim, os dados vão ser discutidos e a gente vai gerar um estudo de revisão sistemática, que é a síntese desses dados. Nesses casos, foi a síntese de estudos primários na fórmula de triângulos aqui. A revisão sistemática, ela é sistematizada e completa. Isso reduz os vieses e o erro aleatório. O Prisma é o guia de relato para revisão sistemática e ele está indexado no Equator Network, que é uma iniciativa para a promoção de transparência de relatos de pesquisa, e ele é o padrão ouro do passo a passo da revisão sistemática. Então, se um dia você for avaliar um estudo de revisão sistemática ou desenvolver uma revisão sistemática, você deve conhecer o Prisma. O problema da revisão sistemática é que o tempo é muito longo entre o momento de publicação do protocolo até os resultados finais. Então, o tempo médio de uma revisão Cochrane é de 2,78 anos, podendo levar até 8 anos num caso mais extremo. Então, a revisão Cochrane é uma revisão muito detalhada e sistematizada que toma certas precauções para diminuir esses vieses. Porém, esse tempo é um tempo muito longo e inviável numa situação de pandemia como é que estamos vivendo. Eu deixo aqui para vocês essa coleção especial da Cochrane que traz revisões já publicadas em relação ao manejo de pacientes graves e ao controle e prevenção de infecções. O site está aqui embaixo, eu também deixo no final da apresentação. Então, uma alternativa melhor no meio de uma pandemia para a gente encontrar respostas rápidas são as revisões rápidas ou as rapid reviews. Esse movimento em prol das revisões rápidas, ele é anterior à pandemia. E ele propõe que a revisão seja realizada em um tempo menor do que 8 semanas. Eu trouxe duas frases aqui desse estudo do Schunemann e do Mosch, de 2015, que eles dizem que a revisão rápida, ela deve sim permanecer sistemática e deve aderir aos princípios-chave da revisão sistemática para reduzir os vieses.
A grande questão aqui é que deve ser feita a transparência em relação aos critérios Prisma que foram omitidos ou modificados. Então, os autores devem ser transparentes em relação às alterações do passo a passo da revisão sistemática que ele optou por modificar devido ao tempo. Então, vou mencionar para vocês as iniciativas de revisões rápidas que estão respondendo perguntas sobre a Covid-19. Uma iniciativa que tem muito material disponível já é essa do Centro de Medicina Baseada em Evidência da Universidade de Oxford, lá do Reino Unido. Então, tem diversas questões disponíveis no site deles, que está aqui para vocês, desde o isolamento social até o tratamento. A Oxford Brasil Alliance teve uma iniciativa de traduzir essas revisões rápidas da Universidade de Oxford. Eu estou colaborando com eles nessas traduções e está disponível aqui no site essas traduções em português. Até o momento são essas disponíveis, mas em breve teremos mais conteúdo disponível em português para vocês. Além disso, algumas iniciativas da Oxford Brasil e de outros pesquisadores também, de revisões rápidas em relação à cloroquina. Tem um estudo publicado recentemente sobre a eficácia da cloroquina, uma iniciativa brasileira também. A Cochrane também está fazendo revisões rápidas sobre a Covid-19. Esses são os temas que eles estão revisando. Vocês podem acompanhar aqui no site as publicações. Essas são as referências dos slides. Aqui as referências dos repositórios, dos pré-prints. As revistas científicas com acesso aberto, aqui para vocês. Referências de revisões sistemáticas e revisões rápidas e as coletâneas da Covid. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção, obrigada, professora Daniela, pelo convite. Esse é o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida. Bom curso!